Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A perseguição, ela sempre teve no cristianismo. Os cristãos sempre foram perseguidos. Mas alguém no nosso lado de cá, mais para o ocidente, pode dizer, bem, mas nós ainda não estamos sendo perseguidos, já começou. Perseguição já começou. E nós vamos mostrar isso na palavra do Senhor. É impossível ser crente, ser fiel a Deus e não ser perseguido. Tem que ser perseguido, até pejorativamente. Povo crente é povo bitolado, é povo que não entende nada, não sabe de nada. Agora, quem fala isso nunca leu a Bíblia para dizer por que o povo crente é bitolado. Primeiro deveria ler a Bíblia para depois vir falar conosco. Mas nunca leu. Fico lendo aí uns camaradas que não vão nem para frente nem para trás. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, verso 22. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé, Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Diz assim a palavra do Senhor: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Meus queridos irmãos, eu amo a Bíblia. Gosto de ler livros bons, mas a Bíblia é a Bíblia. Disse hoje pela manhã, lá em Marcos capítulo 13, verso 31, está escrito, palavras de Jesus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Fico lembrando de vários títulos famosos, disse hoje pela manhã, ninguém lembrava mais de Van Henigan, ninguém se lembra mais de Carolina de Jesus, ninguém se lembra de grandes obras best-sellers do passado, ninguém lembra mais. Mas esse livro aqui, vem geração, sai geração, passa geração, continua mesmo. O famoso livro da capa preta. É a Bíblia, que tem atravessado gerações. E tudo que está escrito nela se cumpriu, está se cumprindo e coisas outras ainda vão se cumprir. Porque a palavra de Deus é verdade. Disse hoje, ilustrei pela manhã, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías escreveu: o Senhor está sentado sobre a redondeza da terra. A terra é redonda. A Bíblia já dizia isso há 700 anos antes de Jesus nascer. Eu me lembro que foi na época que eu casei, em 1969, é que desfez-se o Clube dos Quadrados lá em Londres, porque ficou claro, os livros de geografia precisaram ser revistos, que a Terra realmente era redonda e não era quadrada. A Bíblia fala na internet, a Bíblia fala da globalização. Basta ler o Apocalipse capítulo 11, você vai entender aquilo ali só é possível pela globalização. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e deu uma sentença quando o homem pecou: tu és pó e ao pó voltará. Me diga, quem é que mudou isso até hoje? A ciência evoluiu, principalmente na área da medicina. Cresceu maravilhosamente bem, nós estamos tendo mais qualidade de vida. Mas vai chegar o dia, você vai morrer, porque a Bíblia diz
Tu és pó, e ao pó voltará, e não tem jeito. Ninguém muda isso. Ninguém. É uma sentença. É pó, volta ao pó, vai morrer. Está escrito. Por mais que cresça cientificamente, não tem jeito. Aquele dia vai chegar e você, vai morrer. Então, amo a Bíblia. É a palavra, é a verdade. Ela é a verdade. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio a esse mundo. Foi profetizado que uma virgem ia conceber de uma maneira sobrenatural por obra do Espírito Santo, e Deus se faria carne e viria habitar entre nós. Jesus Cristo veio, obra do Espírito Santo numa virgem, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e a Bíblia fala que ele vai voltar. E é aí que eu quero pegar agora para levar isso aqui até o fim. Nós teríamos que ficar semanas e semanas fazendo uma série de conferências só sobre a volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele disse, vou e volto. Vou e volto. Ele vai voltar. A sepultura está até hoje lá, vazia. Vá na sepultura dos grandes mestres, dos grandes filósofos, grandes teólogos. Está lá uma lápide. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz cicrano. Aqui jaz beltrano. Mas vá no túmulo de Cristo. Está aberto. Está à exposição pública. Foi uma das coisas que muito me tocou também em Jerusalém. Fora do arraial, fora de Jerusalém, tem lá o sepulcro de Jesus num jardim, como diz a Bíblia. E você faz uma fila indiana para poder entrar lá. E quando você entra, você tem que se abaixar, porque a porta é baixinha. E quando entra, tem que fotografar rápido, entrar por aqui e sair por aqui, só para bater a foto. É um sepulcro que está aberto e exposto à visitação pública. E a beleza que toca na gente é que você abaixa a cabeça e entra, e não dá para ver o que está escrito aqui na parte de cima. Você só vê quando você dá a volta para sair. Aí tem um versículo que está escrito lá, está em inglês, né? Não sei se é assim. He not here, he's alive. Ele não está aqui porque ele vive. Ele vive. Isso significa que cristianismo de Jesus Cristo não tem cadáver. Não tem cadáver. Ele vai voltar. E, meus queridos, enquanto o mundo está sendo embalado por falso evangelho, por falsas teorias, por falsas filosofias, enquanto o mundo está sendo embalado no colo satânico, há um povo, uma parte do povo cristão, que está realmente, literalmente, dormindo, como diz aquele hino, dormindo em berço esplêndido, um sonho encantador. E não estão atentos ao que vem acontecendo no mundo, os sinais evidentes de que Cristo vai voltar. Nós estamos vivendo uma época, está claro, cada vez mais que eu leio a Bíblia, me deparo com a imprensa, me deparo com os principais jornais, me deparo com o noticiário, eu parece que estou lendo a Bíblia, vendo ela ali sendo falada, pelo cumprimento das profecias de Cristo a respeito desse dia. Então, enquanto o mundo está sendo embalado pelo satânico, eu vejo muita parte da igreja também adormecida. Parece que está ficando insensível diante do que está vendo. Mas, na realidade, é como nós cantamos o hino 112, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Então, o mundo evangélico hoje está muito preocupado com shows, com pirotecnias, como se o evangelho fosse show, pirotecnias, muito oba-oba, mas a pregação da palavra nada. Está se perdendo a visão, principalmente da obra missionária e, consequentemente, a visão da volta de Cristo. E graças a Deus pelas igrejas que ainda permanecem como essa e algumas outras, preservando os valores da sã doutrina. Mas nós estamos num mundo até evangélico que deu para fazer uma palavra do grego que virou um mundo cacangélico. O evangelho é a pregação de boas novas, e cacangélico são as más notícias. Então nós estamos no mundo cacangélico, porque o evangelho que estão apresentando não é isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque faz parte de um contexto escatológico. A Bíblia fala que os pregadores da modernidade, no final dos tempos, não iam falar na volta de Cristo. Eles não iam confrontar o homem com o pecado. Eles iam falar a palavra que eu já disse aqui ontem, né? Eles são pregadores cotonetes.
Eles vão falar coisa que agrada. E todo mundo vai procurar ouvir o que agrada. A palavra pecado está sumindo do púlpito. A palavra inferno, nossa, já era. Você é do século 21 e ainda pensa em inferno? Deus é amor. Sim, é amor, mas é justiça. É amor, mas é justiça. Então estão tirando essas palavras fora e a freguesia aumenta. Aí cada um vem e faz o que quer. Mas não é fazer o que quer. O cristão sincero faz o que Deus quer, através do Espírito Santo do seu Filho amado. Então, queridos, nós estamos assim, meio que num povo chamado evangélico, que não está prevendo, não está vendo o que está acontecendo, e o mundo então está cego. Vai de mal a pior, como disse o apóstolo Paulo, enganando e sendo enganado. Então, para terminar essa introdução e entrar aqui nos dois únicos pontos desta meditação, lá em Mateus capítulo 24, versículo 8 até o verso 13. Mateus 24, verso 8 ao verso 13. Jesus está dizendo: todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Isso aí já está acontecendo. Tem crente que está sendo queimado vivo. Vários países islâmicos aí estão queimando os crentes vivos já. Está na internet isso. Acesse lá, Missão Portas Abertas. Você vai ver. Na Síria, Egito, Nigéria, os cristãos estão sendo queimados. E a perseguição para cá é outra. Já começou aqui também. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu creio que esse mundo evangélico é um outro campo missionário para a igreja fiel. Tem muita gente batendo palma, tem muita gente dançando dentro de igreja aí que não é convertido, não. Não tem certeza da salvação e do sacrifício que Cristo fez. Meus queridos, eu vi uma reportagem num programa esportivo, numa emissora, para vocês entenderem qual deve ser a nossa posição em relação ao que vem acontecendo no mundo. A repórter esportiva encostou perto de um cego, de um deficiente visual. E era um treino de Fórmula 1. Era um treino de Fórmula 1. Sabe como é que é? Barulho de motor de Fórmula 1, né? É uma zoada doida. E o cego ali. Aí ela encostou perto dele e disse assim: me desculpe a curiosidade, o que o senhor está fazendo aqui? Olha a resposta dele: eu vim assistir o Schumacher. Eu vim assistir o Michael Schumacher. Aí a repórter disse: olha, vai me perdoar mais uma vez, mas com essa zoada toda, com esses carros passando aqui, como é que o senhor vai ver, vai saber quem é o Michael Schumacher? Ele disse: você vai ver, quando ele passar aqui eu vou dizer. Ela disse: essa eu pago para ver. E aí os carros passando. Aí passou a Ferrari, o segundo carro da Ferrari. O primeiro carro é do Michael Schumacher. Passou o segundo carro da Ferrari. Ele quieto. E ela com o microfone ali, na boca do cego. Aí passou o Schumacher. Ele: é o Schumacher. Aí ela falou: mas não é possível. O senhor não vê. Como é que o senhor sabe que era o Schumacher? Eu gravei o barulho do motor dele. Mas ela falou: é tudo igual. Ele disse: não é não. Eu gravei o barulho do motor dele. Gravei. Eu posso localizar ele. Onde ele passar com esse carro, eu localizo ele. Irmãos, peguei aquilo para mim. Será que nós estamos plugados que nem ele? Mas a respeito da volta de Cristo e da subida da igreja? Será que nós estamos assim antenados? Nós estamos realmente ligados nisso? Nós estamos vendo os sinais se cumprindo a cada dia? O cego gravou o barulho do motor e nós estamos vendo o volume das profecias se cumprindo, anunciando de que Jesus Cristo
virá buscar a sua igreja. Então eu queria falar aqui assim, dois tipos de sinais e que envolvem a nossa perseguição, envolvem a perseguição dos crentes, os dois principais sinais que eu estou vendo atualmente. Primeiro, vamos lá para Mateus novamente, capítulo 24, agora do versos 42 ao verso 44. Se você vê alguém sem a Bíblia aí, chegue perto para que possa acompanhar a leitura do texto. Mateus capítulo 24, versículo 42 até o verso 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa, ou minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, há de vir a hora em que não penseis. Então nós precisamos ficar vigiando, ligados mesmo, no quadro profético que está sucedendo no mundo. Então o primeiro sinal que eu queria compartilhar com os irmãos é o avanço do Islã. Ninguém está percebendo o avanço do islamismo. O Islã tem avançado. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu não vou dogmatizar, é a minha posição. O anticristo será um descendente de Ismael, porque o filho da promessa é Isaac. E como o diabo é um ser imitativo, sempre quis imitar as coisas de Deus, certamente será um filho de Ismael, será um muçulmano. Por que o senhor fala isso? A base na Bíblia há. Há pouco tempo, não sei se foi a Veja ou a Época, ou a Isto É, uma dessas três revistas, pegou um judeu, nascido lá, vivendo no Oriente, e pegou um árabe também de lá da terra, e fez um teste de DNA nos dois, oriundos do mesmo pai. Oriundos do mesmo pai, quer dizer, de Abraão veio o povo árabe, e de Abraão veio o povo de Israel. Então a briga que vocês estão vendo hoje não é política, não. Política é fachada, isso é fachada. Há muita gente ganhando dinheiro com isso. A luta lá não é política, a luta é espiritual. É Alá contra Jeová, e Jeová contra Alá. O problema é outro, é muito mais fundo. E o Islã está crescendo, vai dominando tudo. Ali no Oriente já está tudo islamizado. O islamismo radical vai tomando conta. Veio para a Europa. Enquanto o Ocidente está limitando filhos, o Islã está procriando. A população islâmica está crescendo. A Europa já está metade islamizada. Aquele Muammar Gaddafi, que perdeu o comando da Líbia há pouco tempo, ele disse uma coisa que é verdade. Ele disse, antes de cair, ele disse: Alá nos dará a Europa, sem que tenhamos que dar um tiro. Metade da França está islamizada. A infiltração do Islã nos Estados Unidos é grande. Toda a Europa está recebendo uma influência do Islã muito grande. E outra coisa, o Islã é radical. Você pensa que pode construir uma igreja dessa num país islâmico? Nunca! Mas em compensação o Ocidente está abrindo as portas para que eles construam as mesquitas deles. Está cheio de mesquita. E o Islã vai crescendo. Nós vamos limitando os filhos, e eles vão procriando. Eu falei hoje de manhã, Arafat disse para os palestinos, para as mães palestinas: me deem seus filhos, e eu vos darei um Estado palestino. Então o Islã está crescendo. O rei da Arábia Saudita, ele disse o seguinte: se um muçulmano matar um judeu, a sua entrada no céu está imediatamente garantida. E já um grande escritor muçulmano chamado Abdullah, ele disse: digam a todos os homens que está próximo o fim do cristianismo. Digam a todos os homens que está próximo o fim do cristianismo. E alguns anos atrás, atribui-se essas palavras ao Ayatollah Khomeini. Ele disse: no sábado mataremos judeus e no domingo mataremos cristãos. O Islã odeia o judaísmo e o cristianismo por causa de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.
para o Islã, não foi Isaac que Abraão foi sacrificar, não, foi Ismael. Daí o Islã cresce, vai se levantar um muçulmano de uma sabedoria fora do normal, um QI altíssimo, que o diabo é inteligente, não subestime ele não, ele é inteligente, vai se levantar e vai conseguir o que está conseguindo até agora, porque já é a mente anticristã no mundo. Os árabes estão tirando de Israel muito mais terra, com o papo, com a conversa, com o tal de tratado de paz, do que com as armas. Então vai se levantar o grande príncipe de Daniel, capítulo 9, verso 27, pode ver lá, Daniel vai se levantar um grande príncipe, esse grande príncipe com inteligência fora do normal, vai convencer o seu povo, o mundo árabe, a fazer um acordo de paz mesmo com Israel. E o negócio parece que vai funcionar. E Israel está doido para fazer paz. Israel está dando terra em troca de paz. E uma paz que nunca é cumprida, porque papel é papel. Eu disse, a guerra lá não é política, é espiritual. E o resultado é que o Islã vai avisar, e vai fazer um acordo com Israel, e aí então, vocês já sabem o que a Bíblia fala desse acordo, né? A igreja, antes desse homem se manifestar, a igreja é tirada daqui, ela é arrebatada, os crentes serão arrebatados. Aí esse homem se manifesta, vem com a eficácia de Satanás operando milagres. Já pensou? A Bíblia fala que ele vai fazer uma estátua falar. Ele vai fazer uma estátua falar, vai fazer cair fogo do céu, vai curar determinadas doenças, ele vai ter poderes, o povo vai ficar atrás dele, o povo vai se submeter a ele, o povo gosta de ser enganado. Tanto é, vocês estão vendo aí pregadores falsos, gente enriquecendo à custa de pregações aí, enganando o povo, e o povo gosta de ser enganado. Jesus disse em João capítulo 5, verso 43, eu vim e não me recebestes, mas se outro vier, em seu próprio nome vocês receberão. É o cara. Jesus falou isso para os judeus. Se outro, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês vão recebê-lo. Gente, eu estou vendo cada vez mais o ódio contra Deus. É impressionante como a sociedade, a humanidade, cada vez mais está rebelada contra Deus, o punho erguido contra o céu. O homem é Deus, a nova era aguarda o Messias. Os aquarianos estão aguardando o Messias, um avatar extraordinário, um super avatar. Quem é esse super avatar? É Matreia, que está no reino de Xambalá. Então eles estão aguardando a chegada desse homem, que esse homem vai trazer um período de fertilidade para a terra. É a pregação da nova era, é a pregação do aquário. Ora, a Bíblia fala, Jesus disse, se outro vier, vocês vão receber. O mundo vai receber. Mas graças a Deus a igreja não está mais aqui. Porque a igreja foi arrebatada e aí então esse cara vem. O mundo vai recebê-lo. E aí aquele período que a Bíblia fala, 7 anos de perseguição, 7 anos de grande tribulação, Israel vai sofrer um bocado na mão do anticristo. E todo aquele que quiser seguir Jesus nesses 7 anos, serão executados. Aí é aquilo que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, veja bem, vá no banco do Bradesco, vá na rede bancária, está se falando em biometria. A Bíblia fala em biometria. A Bíblia diz que as pessoas terão um sinal na mão naquela época. Vai ser tudo controlado. Um professor de direito jurídico lá na UESB, Universidade do Sudoeste da Bahia, tem um rapazinho lá, estuda, da minha igreja, e ele disse para mim, pastor, meu professor de direito tributário, parece, ele estava falando a respeito do direito e entrou na área econômica, e ele disse assim, olha, nós precisamos ter a economia centralizada num lugar só, um programa onde uma cabeça iluminada dirija tudo. Olha, um professor de direito tributário, um homem que não é crente, é ateu. E ele disse, isso precisa ser centralizado numa pessoa só, que possa gerir isso. E, aliás, o Vaticano, no Observatório, o Jornal do Observatório do Vaticano, saiu um artigo, o Vaticano dizendo da necessidade da economia ficar centralizada num lugar só, gerido por um grande cérebro. Esse professor, que é um ateu, vai e fala a mesma coisa numa sala de aula. E, no fim, ele diz assim para a classe,
os crentes, esses crentes que não pensam, eles acham que isso é coisa do Satanás, que é coisa do Apocalipse. Está escrito lá, gente. Não é questão de achar, é questão de estar escrito. Aí ele disse assim, mas não é coisa de Satanás, não, isso é coisa da capacidade humana. Eu falei, não é à toa que Jesus Cristo disse, o homem sem Deus não sabe nem para onde, nem de onde veio, nem para onde vai. Não sabe nem no que tropeça. Então, queridos, o primeiro sinal, o avanço do islamismo. A Europa está sendo islamizada, os crentes estão sendo perseguidos, o Ocidente está abrindo as portas para o Islã. A perseguição está começando, vai chegar. E os países da Europa já estão tendo problema com os muçulmanos que lá já convivem. E, finalmente, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz também, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Bem, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não entendam mal, procurem fazer uma introspecção e refletir no que eu vou falar aqui. Olha, quanto mais Jesus revelava a glória de Deus no seu ministério, mais o povo odiava ele. Mas o povo odiava ele a tanto de jogá-lo numa cruz. Quanto mais ele espelhava a glória do Pai, mais o povo odiava ele, porque a luz de Deus, da santidade de Deus, revelava a obra do povo, revelava o pecado do ser humano. E o ser humano não gosta de ser confrontado com a sua natureza pecaminosa, não. Daí querer ouvir pastor Cotonete, que gostoso coçar o ouvido. Ouviu que gosta. Não gosta não de ser confrontado. E quanto mais Cristo revelava a sua glória, mais o povo era confrontado com o pecado e odiavam. A Bíblia fala numa certa passagem lá que rilhavam os dentes. E sabe por que não gostam de você? Sabe, ninguém gosta de crente não, nós somos suportados, nós somos tolerados. Somos tolerados, sabe por quê? Porque a sua vida santa, reta, você que procura viver uma vida santa, a própria vida sua condena o pecador. A própria vida que você leva, ela está condenando os atos do pecador, revelando o pecado deles. Então eles não gostam. Lá vai os Bíblia, lá vai os quebra-santo, lá vão os bitolados, lá vão os que não entendem nada. Gente, se eu chegasse hoje numa casa onde tivesse uma palestra de intelectuais e me dissesse assim, o senhor vai falar sobre a criação. Diziam para outro orador, você vai falar sobre a evolução, e diziam para outro orador, você vai falar sobre o Big Bang. Aí, o primeiro orador a falar era o orador do Big Bang. Aí ele dizia que de uma partícula houve uma explosão. E essa explosão construiu o universo. Em suma é isso. Aí eu fico pensando, olha, eu era moleque, eu gostava de soltar bombinha. Na época desse São João, eu pegava aquelas bombinhas, eu gostava de soltar aquilo. Aí, eu pegava umas caixinhas de papelão, pegava umas bombinhas mais fortes, riscava, punha a caixinha em cima e caía fora. Aí eu corria lá para ver o que restou da caixinha. E era pedaço de caixinha para tudo quanto é lado. Gente, de pequeno eu já aprendi uma coisa. Eu aprendi já a lição desde que eu era pequeno. Que a explosão não constrói. A explosão arrebenta com tudo, destrói. Isso já aprendi. Quer dizer, bum, pronto. Não é assim. Mas ele seria aplaudido. Aí vai o evolucionista. Que nós somos produtos de uma evolução simiesca. Eu não. Só ele. Eu não. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele não, depois que ficasse exposto à teoria de Darwin, nossa, seria aplaudido. Aí vai eu. E chegou lá e disse assim, Deus fez um boneco de barro e soprou o espírito da vida.
Seria vaiado, está com a cabeça onde, companheiro? Onde você está com a cabeça? Mas eu diria para ele, tu é pó e o pó vai voltar. Não tem evolução não, meu companheiro. Gente, nós revelamos o pecado da humanidade com o proceder santo de Cristo em nossa vida. Por isso é que nós somos odiados. Olha, nós estamos agora vivendo aquilo que está escrito. Eu vou ler na Bíblia, por favor, abram lá, para que fique bem claro a época que nós estamos vivendo. Lucas 17, 28 a 30. Lucas 17, 28 a 30. Lucas 17, 28 a 30. Aqui Jesus está falando da sua volta também, são sinais da sua vinda. Presta atenção, vou repetir, os sinais da volta de Jesus. Olha o que ele fala. Lucas 17, 28 a 30. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Bem, vocês sabem onde Ló foi parar, em Sodoma e Gomorra. Vocês sabem qual foi o problema que Sodoma e Gomorra foi destruído. Foram destruídas. Vocês sabem o que acontecia lá. Era homem casando com homem, mulher com mulher. Era o sodomismo e o gomorrismo. Está aqui, ó. E como também foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que Jesus Cristo se há de manifestar. Bem, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós íamos chegar numa época no mundo que o mundo ia se assemelhar a Sodoma e Gomorra. Gente, preciso falar mais alguma coisa? Nós estamos aí debaixo já quase, com o pé entrando numa ditadura gay. É homem casando com homem, é mulher casando com mulher, valores invertidos. A Bíblia abomina isso. Uma coisa é você respeitar um homossexual como um cidadão, e eu respeito. E crente que é crente nunca maltratou um homossexual. Crente que é crente nunca levantou a mão, nunca ofendeu e nunca maltratou um homossexual. Agora tem o direito e a liberdade de condenar o que Deus condena. Respeitar o homossexual é uma coisa, aceitar o homossexualismo é outra bem diferente, e não aceito porque Deus abomina. E nós estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo, gente, está aí. Quem é que pode dizer isso? Ah, é no Brasil? Que no Brasil, isso é no mundo todo. Lá em Jerusalém já teve uma marcha, no Monte das Oliveiras, 2 homens se beijando, no Monte das Oliveiras. Vocês estão vendo? Agora, por que eu digo? O homossexualismo chegou. Nós somos chamados de homofóbicos. Espera aí, eu não sou homofóbico. Nunca maltratei um homossexual. Nunca agredi um homossexual. Nunca ofendi um homossexual. Isso é homofóbico? Não. Eu sou contra a prática do homossexualismo, como sou contra o adultério, como sou contra o furto, como sou contra o uso de drogas, como sou contra a pedofilia, sou contra o homossexualismo. Se não, tem que aceitar tudo isso. Se legalizar o homossexualismo, tem que legalizar a pedofilia também. Gente, o mundo está num rumo sem direção. E depois diz que crente não pensa. Depois dizem que os crentes não pensam. O mundo perdeu o rumo, não sabe de onde vem nem para onde vai. E nós estamos aí. De uma hora para outra, a igreja, os salvos por Jesus Cristo podem ser tirados. Eu não sei se um coral de anjos vai cantar esse hino, mas que dá vontade de escutar um coral de anjos cantando e a igreja sumida aqui. Aí isso aqui vai virar uma loucura. Cadê meu filho? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? A Bíblia do meu pai, bem que ele falou. A Bíblia da minha mãe. Vai ser um pânico para quem ficar. Aí vem o cão. Na Bahia, cão é o satânico. Eu estou usando a linguagem do baiano, né? 30 anos na Bahia é o cão. Aí vem ele e com a eficácia de Satanás vai enganar. E Paulo, o apóstolo, fala lá em 1 Tessalonicenses, darão crédito à mentira dele. Darão crédito à mentira dele. Porque hoje nunca foi tão fácil o povo aceitar mentira, não? Foi assim que o comunismo ganhou a Rússia. Lenin dizia, enfatize a mentira, 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 que ela passa por verdade. E aí a Rússia caiu na mão dos comunistas. Então, queridos, olha só, nós já somos chamados de homofóbicos, olha só a expressão de um tal deputado Jean Willis.
Olha o que ele disse: se for preciso, eu pego em armas. Olha, isso é ele. Então ele não pode me chamar de homofóbico não, porque eu não sou, primeiro. E segundo, se ele me chama de homofóbico, ele é um cristofóbico. Olha o que ele disse: esses desgraçados homofóbicos fundamentalistas, se for preciso eu pego em armas para acabar com a gente. Ué, é ou não é uma ditadura que querem impor na gente? Eu não aceito as práticas do seu Marcos Feliciano, não aceito as práticas, a liturgia dele, eu não concordo com aquilo, não concordo. Agora, só porque ele tem um título lá, também é pastor, que hoje em dia para ser pastor não custa muito, né? Até por internet a pessoa pega um certificado de pastor. Ele é pastor. Pronto, só foi ele dizer que ele era contra casamento de homossexual, nossa, caíram de pau em cima desse homem. Eu não concordo, deixo bem claro, não concordo com as práticas litúrgicas dele, que ele se chama de pastor. Mas ele foi um bode expiatório. Caíram em cima dele porque ele disse que era contra o homossexualismo. Sabe para quê? Para desviar a atenção da eleição do seu José Genuíno. Bonzinho Genuíno, né? Então, José Genuíno no cargo de segurança do país, da justiça, no departamento de justiça. Aí jogaram a imprensa toda em cima do Feliciano e o Genuíno tomando posse lá. E depois vocês viram o que deu, né? Não adianta, o pecado acha o cara, não tem jeito. A Bíblia diz: o teu pecado te achará, e acha mesmo. É uma questão de tempo, o pecado acha. O pecado acha. Então, queridos, agora onde que eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Você que estuda, você que trabalha, você que é um representante, você que é dono de uma empresa, de repente, numa sala de aula, vem um teste para você fazer, ou o seu patrão procura saber qual é a opinião de vocês a respeito de homossexualismo. Numa sala de aula você tem que dar a sua opinião, você é a favor ou é contra o homossexualismo? Numa época como essa, onde ditadura é o que eu mando vocês fazerem, e o que eles me mandam fazer é democracia. Está entendendo? Eles querendo que eu engula tudo isso é democracia. Agora, eu dizer que não aceito é ditadura da minha parte. Eu sou preconceituoso. Eu estou fazendo discriminação. Não estou, não. Já disse: respeito um homossexual ou uma homossexual, respeito como cidadã civil. Mas não aceito a prática que Deus abomina. Não aceito aquilo que Deus abomina. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, Ele abomina essa prática. Agora você vai se manter contra isso, vai se posicionar contra isso. Já vai ser ameaçado, vai ser perseguido, dentro de sala de aula, fora, em empregos e etc. A coisa está crescendo, a coisa está crescendo. Estão entendendo? O mundo está se afunilando, que não vai ter mais lugar para a igreja aqui embaixo. Só tem uma saída, nem para frente, nem para trás, nem para os lados. É para o alto. É para o alto. Gosto daquela linguagem amorosa de Salomão no diálogo com a Sunamita, lá nos Cânticos de Salomão, onde ela diz: levanta-te, querida minha, ele fala, levanta-te, querida minha, e vem. É o que Cristo noivo vai falar para a sua igreja: levanta-te, querida minha, sai daí porque não tem mais lugar e vem comigo. E nós, no abrir e fechar de olhos, olha aí, Paulo fala que o arrebatamento, a rapidez do arrebatamento é uma piscada de olho. Olha quanta gente piscou o olho aqui, ó. O arrebatamento é isso aí, é no abrir e fechar de olhos, a igreja some e vai encontrar com o Senhor nos ares. Então, queridos irmãos, nós já estamos nessa era prefacial do anticristo, nós já estamos nessa era prefacial das perseguições. Sabe por quê? Abra a Bíblia, Romanos, capítulo 1, versos 25 a 28. Romanos, capítulo 1, e aqui eu vou encerrando. Romanos, capítulo 1, versículos 25
a 28. Esse capítulo, Paulo fala, do verso 18 até o verso 32, o apóstolo Paulo fala da idolatria e da depravação do ser humano. Olha, gente, eu não vou fazer sensacionalismo, não gosto dessas coisas, gosto de pregar a palavra, mas a partir do momento em que a Europa, países evoluídos da Europa, aceitaram isso, a gente tem que falar. Isso aqui dá a impressão que é coisa de Brasil. Isso é só no Brasil. Tribuna da Bahia, lá na Bahia, não é um jornal, o que era Notícias Populares em São Paulo, não é nada disso, não. É um jornal de conceito lá. Tribuna da Bahia, olha só, ela está dando uma notícia lá na Bahia do que aconteceu aqui em Jundiaí, estado de São Paulo. Um casamento nada tradicional, um viúvo de 74 anos vai se casar com uma cabra em São Paulo. É isso que vocês ouviram. O aposentado de 74 anos é viúvo há mais de 15, tem 7 filhos e resolveu pedir a cabra de estimação. Muito bem. A gente ri de uma miséria dessa, mas há um país na Europa adiantado, primeiro mundo. A Secretaria de Saúde liberou o sexo entre animais e seres humanos. Está liberado. E outra coisa, tem um site aí, doutora Damares, ela é assessora da Missão Novas Tribos do Brasil. Se você conseguir acessar o site dela, é doutora Damares, ela é assessora do Senado Federal. Essa mulher não pode ser posta para fora de lá porque ela tem um emprego garantido, ela é concursada, ela é uma advogada assessora do Senado. Essa mulher, numa das suas palestras, está no site dela, doutora Damares. Essa mulher denuncia que no Brasil já há alguns, não estou generalizando, ela diz assim, já há alguns hotéis fazenda para turismo. Sabe para quê? É levar turista lá para ter relação com o animal. Agora, por que isso? Por que inversão de valores? Homem com homem, mulher com mulher, por que isso? O homem chegou num tal ponto que ele já não sabe mais o que vai fazer para se satisfazer. Então ele já apela para essas coisas bizarras. Olha o que o diabo faz com o ser humano. Só não enxerga quem não quer. Olha só. Vê o texto aí de Romanos, acompanha aí. Romanos capítulo 1, a partir do verso 25, olha o que o apóstolo Paulo fala, e veja o dia de hoje, versos 25 a 28. Pois esses homens mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Olha aqui, o homem mudou a verdade de Deus em mentira, e o homem adora mais a criatura do que o Criador. Você já viu como essas celebridades do inútil, nossa, como são cultuados, como tem gente que idolatra o BBB Brasil. Aquele Pedro Bial, coitado do Pedro Bial, se ele ficasse calado era um sábio. Mas ele disse, não, esses homens e essas mulheres são os mártires. Mas que mártir é esse? O senhor vê? Não vejo não, eu leio. Porque eu não vou pôr uma imundície daquela na minha casa. Não ponho, mas são celebrados, celebridades do inútil, ditando a maneira de viver. Ana Maria Braga já passou não sei quantos casamentos. Fulano e fulana de tal, não sei, casaram, daqui a pouco separou. Não ficou nem 5 meses casado, caiu fora. É eles que vão ditar padrão de vida para nós? Coitado! Não sabem de onde vêm nem para onde vão. Olha o que diz aqui, adoraram mais a criatura do que o Criador. Pelo que Deus, agora veja esse verso 26, olha aí. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Paixões infames é isso que eu acabei de falar aqui, gente. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo
a recompensa que convinha a esse erro. E como eles não se importaram, olha só, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus também os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, inventar até mal, inventar pecado, para satisfazer a carne, desobediente aos pais e desobediente às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Já viu? Olha, eu fico... Às vezes nem Jornal Nacional dá para ver mais, não dá, né? Como é que o cara tem coragem de pegar um menino e jogar num riacho como se fosse um animal? Não dá, nem com animal a gente faz isso. Vai pegar a criança, jogar. Olha o mundo que nós estamos vivendo, gente. A gente sai na rua, tem medo. Se alguém vem chegando perto, você já fica apavorado. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente com aqueles que a fazem. Queridos, nós entramos na era das paixões infames. O mundo deu as costas para Deus. Olha lá a América, os Estados Unidos, tiraram a Bíblia das escolas, proíbe as crianças de ouvir o Evangelho agora. Olha o que está acontecendo na América. O tio Sam está de chapéu na mão. O tio Sam está de chapéu na mão. O que foi a América 20 anos atrás, o que é a América hoje? Olha os países que se voltaram contra Deus, que estão passando. Olha o Brasil, a situação que nós estamos. Sabe, eu me preocupo com essa garotada que está vindo agora, essas crianças, adolescentes. O que eles não estão aprendendo na escola? A Secretaria da Educação está criando cartilha aí, olha, se passarem a mão em você gostar, não reclame não. Está ensinando o seu filho a ser homossexual. Está ensinando a sua filha a ser uma lésbica. É isso. Essas misérias, me perdoem o adjetivo, não tenho outro, essas nojentas dessas televisões, dessas novelas nojentas, têm destruído lares, têm destruído famílias, têm destruído crianças, jovens, adultos. Está mostrando aquilo que eles querem que o povo viva. Vejam que a maioria dos autores de novelas são homossexuais. Então agora já tem homossexual. Eu me lembro que a primeira vez que a Globo quis pôr um beijo de homossexual na televisão, nossa, o povo se levantou contra. Não teve o beijo. Passou um tempo, ela fez a segunda pesquisa, empatou. Passou um tempo, ela fez a terceira pesquisa, aí o povo queria o beijo. Estão vendo como o povo é? Está vendo como o povo é agitado? O povo vai com a massa, vai com a multidão. Nós não seguimos a multidão, não. Nós não seguimos a multidão, nós seguimos Cristo. E mesmo que tenhamos que andar na contramão do mundo, aliás, crente que é crente está na contramão do mundo. Crente que é crente está na contramão do mundo. Então, queridos, nós já estamos na era das paixões infames. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. Agora, aquele que é sujo, tome cuidado. Porque o anticristo está vindo aí. Ou você vai sair da sujeira para deixar que o sangue de Jesus Cristo lave a tua alma, te purifique de todo o teu pecado, te lave completamente, te liberte da escravatura do pecado, te faça um cidadão do reino dos céus, porque você só vai entrar no céu se for lavado pelo sangue de Cristo. Não adianta que religião nenhuma religião vai te pôr lá em cima, nenhuma. Só um, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, disse ele, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem atalho não, gente, não tem atalho. A cruz não tem atalho. Não se pode contornar a cruz. É só Cristo. Aí sim, se você entender, sou um pecador, e dizer, Jesus, salva-me, tenha certeza, tua vida vai mudar. A paz vai tomar conta da tua vida. E você será uma nova criatura.
Aí sim, quando a igreja sair daqui, ou se você morrer antes da saída da igreja, pode ter certeza, o teu nome está escrito lá no livro da vida, não porque você é bom, não, mas é porque Deus, na infinitude do seu amor, Ele se fez carne no Filho dEle, veio habitar para pagar o teu pecado e o meu, porque nós não poderíamos pagar o nosso pecado diante de Deus, porque a nossa justiça é um trapo de imundície. Sabe o que é um trapo de imundície, né? Sabe o que é um trapo de imundície? É comparado a um absorvente. A nossa justiça é comparada a um absorvente, a justiça do homem. Mas a justiça de Deus é perfeita. E como é que nós íamos pagar o nosso pecado diante de uma justiça perfeita? Então precisou que na plenitude dos tempos, Deus viesse até nós na pessoa de Cristo, e Ele pagasse pelo pecado meu e o teu, e que essa noite você entenda isso, fuja das paixões infames, fuja desse mundo que está marchando para o abismo, e venha para o rebanho de Jesus Cristo, não por religião, mas por Cristo. Aí sim, Ele vai endireitar a tua vida, e Ele vai te conduzir pelos caminhos certos nessa terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor.